Para as próximas 4 semanas, nós vamos reprisar os 4 episódios mais escutados no ano de 2022. Em quarto lugar, ficou o diálogo com o bispo Jorge Pina Cabral, bispo da Igreja Lusitana e coordenador da rede lusófona da Comunhão Anglicana. E ele abordou o tema, o ministério partilhado da rede lusófona da Comunhão Anglicana. Eu espero que seja uma ótima oportunidade para você de refletir sobre esse tema. Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós temos a alegria de receber conosco o bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana e coordenador da rede lusófona da Comunhão Anglicana. Bispo Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma alegria ter o senhor aqui conosco na Diocese Anglicana de Brasília. Muito obrigado, Reverendo Rodrigo, e ouvintes também da Diocese Companheira de Brasília. Para mim, agradeço a oportunidade que me dão e para mim é uma imensa alegria poder estar convosco e estreitarmos assim os laços também que nos unem. Uma saudação amiga para todos. Muito obrigado, bispo. O tema do nosso diálogo hoje é exatamente a rede lusófona da Igreja Anglicana, da Comunhão Anglicana em todo o mundo. Nós tivemos recentemente a realização da Conferência de Lambert, agora em 2022, e gostaria de começar esse diálogo com o senhor. Se o senhor pudesse nos explicar, qual a estrutura da rede lusófona da Comunhão Anglicana? Sim, a rede lusófona da Comunhão Anglicana foi constituída precisamente em 2016, na sequência de um encontro realizado no Brasil, na cidade do Recife. E como o próprio nome indica, ela é uma rede, ou seja, assenta muito a sua atuação na partilha, na informação, no conhecimento de realidades que se unem, e neste caso que se unem por 2 motivos. São as igrejas anglicanas de língua portuguesa, daí ser a rede lusófona. E as redes, os chamados networks, constituem hoje uma realidade muito viva da comunhão anglicana. Hoje há dezenas e dezenas de networks, de redes, que trabalham, digamos, por setores, por áreas de missão e que procuram, acima de tudo, estreitar a ligação entre realidades da comunhão anglicana. E por isso a rede lusófona da comunhão anglicana engloba as igrejas anglicanas que têm o português como língua oficial. Elas são a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Lusitana em Portugal e a Igreja Anglicana de Moçambique e Angola. Ou seja, esta rede lusófona anglicana está presente em 4 países, Brasil, Portugal, Angola e Moçambique, e em 3 continentes, o Brasil, Europa e África. E por isso a rede foi constituiu-se um grupo coordenador englobando membros das diversas igrejas. Neste momento, da parte do Brasil, a Bispa Magda faz parte também da comissão coordenadora. E depois eu próprio faço parte, e depois temos o Bispo Vicente de Moçambique e 2 reverendos, um de Angola e outro também de Moçambique, que constituem o núcleo organizador. Esse núcleo coordenador, depois, desde 2016,
que a rede se foi, digamos, estruturando, era de certo modo uma novidade para as nossas igrejas, e a rede foi estruturando-se e foi surgindo uma realidade muito bonita, que foi nós percebermos que no seio da comunhão anglicana, da nossa querida comunhão anglicana, há uma realidade que está a ganhar cada vez mais a expressão, que é precisamente a lusofonia. Se nós entendermos do ponto de vista cultural e eclesial a lusofonia como sendo uma comunhão linguística, uma comunhão cultural, uma comunhão de uma história que nos une, que também nos religa, nós percebemos que há uma riqueza muito grande a ser explorada e também aproveitada. Ora, a rede tem sido, de certo modo, uma novidade que se tem vindo a impor à missão das nossas igrejas. E então, essa rede lusófona foi criando, digamos, 4 áreas de missão. Criaram-se 4 áreas de missão. A primeira área tem a ver precisamente com a questão da sustentabilidade e integridade da criação. No tempo em que vivemos, nós sabemos que um dos eixos de missão anglicano tem a ver com tudo aquilo que as igrejas podem fazer e devem fazer para a sustentabilidade da criação que nos foi confiada por Deus. Uma segunda área tem a ver precisamente com o trabalho de educação cristã e teológica. Portanto, há toda uma riqueza cultural, teológica, que cada igreja possui, que deve ser partilhada no fazer crescer o clero e o povo de Deus na sua compreensão daquilo que é a missão da igreja. Portanto, essa é a segunda área, a área da educação cristã e teológica. Uma terceira área foi dada prioridade também à juventude e às mulheres, ou seja, grupos constituintes da nossa igreja que, por razões diversas, ocupam um papel também muito especial. As mulheres, que em muitos casos são a sustentabilidade das nossas igrejas, e a própria juventude, que é não só o futuro, como é também o presente também da missão da igreja que somos. Uma outra área também muito importante é a área, digamos, da diaconia, a área do serviço social e do nosso compromisso enquanto igrejas e enquanto cristãos para sociedades mais justas, equitativas, sociedades onde possa haver uma distribuição da riqueza, onde possa haver uma partilha de recursos também das diversas igrejas. E depois de tudo isto, a nível de rede, só pode trabalhar aprimorando precisamente a área da comunicação. Se nós pensarmos que as igrejas estão em continentes diversos, afastados entre si, a comunicação é vital. E nesse sentido, a comunicação tem sido feita com altos e baixos, mas com muitas partilhas também entre as diferentes realidades que somos nos diferentes continentes e nos diferentes países. Portanto, a rede não é uma instituição, não é uma organização, não é uma entidade jurídica, é, acima de tudo, uma realidade que vive daquilo que as igrejas forem capazes de dar e souberem dar também. Muito bem, bispo. E nós sabemos que, recentemente, houveram alguns desenvolvimentos nessa rede lusófona com a criação de uma nova província, não é verdade? É verdade, é o grande desenvolvimento, digamos assim, do ano que passou. Em 2022 foi criada a 42ª província da Comunhão Anglicana, e essa província é constituída pela Igreja Anglicana de Moçambique e Angola. Ou seja, as igrejas em África, em Moçambique e em Angola, têm o português como a sua língua comum, e fruto dessa cultura comum e da sua especificidade lusófona, foi criada e constituída uma província que é, se quisermos, a província lusófona da Comunhão Anglicana em África. Então essas igrejas, Angola e Moçambique, uniram-se e criaram esta nova realidade. Ora, como nós sabemos, o cristianismo em África está em grande desenvolvimento, está também em grande crescimento.
Por outro lado, Angola e Moçambique são países que também têm vindo a desenvolver-se muito e a crescer. São países também de uma grande latitude, muito grandes, de uma área geográfica imensa também, e essas sociedades são também muito jovens. A breve trecho, quer Angola, quer Moçambique, caminham para cerca de 40 a 50 milhões de habitantes, cada uma delas. Portanto, são Angola e Moçambique são países muito jovens, são países onde a juventude é predominante na sociedade, por exemplo, ao contrário da Europa, que assiste a um declínio, digamos, demográfico. Ora, as igrejas acompanham esse crescimento. As igrejas têm vindo a crescer muito, neste caso em Moçambique e também em Angola. Então, o que foi criado foi novas dioceses, quer em Moçambique, quer também em Angola. Portanto, essas igrejas reconfiguraram-se para poderem desenvolverem-se, digamos, localmente e também enquanto província. Então, no ano passado, foi um processo muito exigente que essas igrejas desenvolveram. Eu estive envolvido, digamos, como também coordenador da rede lusófona, eu dei o meu contributo, fiz parte do grupo que acompanhou, a nível da comunhão anglicana, a constituição dessa província. Então, em Moçambique foram criadas 8 dioceses. Já existiam 4, criaram mais 4. E em Angola havia apenas uma diocese e foram criadas 5 dioceses. Ou seja, neste momento nós temos 13 dioceses que são, e para que isso acontecesse, também foram eleitos bispos e sagrados novos bispos. Portanto, eu queria que o nosso ouvinte imaginasse o trabalho que estes nossos irmãos tiveram de constituição de realidades eclesiais novas, quer a nível de dioceses, quer a nível da eleição de novos bispos, novas estruturas, novos cânones da Igreja, e depois, a nível mais global, a criação de uma nova província anglicana. Ora, nós acompanhamos, nós enquanto rede demos também o nosso apoio e recentemente foi muito bonito nós vermos que os novos bispos ou bispas, com os seus cônjuges, estiveram presentes na Conferência de Lambeth que se realizou recentemente em Inglaterra. Bispo Jorge, o principal tema de atenção desse podcast é exatamente a relação entre os direitos humanos e a religiosidade. Agora eu te pergunto, partindo da premissa que a rede lusófona está organizada com igrejas localizadas em 3 continentes distintos, com culturas, não é, muito peculiares e distintas, na tua perspectiva como coordenador da rede lusófona, quais seriam as possíveis ações ou os temas de direitos humanos que a rede poderia auxiliar ou promover nesse contexto de reunião de igrejas com a língua portuguesa? Olha, eu acho que há um aspecto, Reverendo Rodrigo, que é muito importante. Nós só podemos cooperar e podemos, de certo modo, partilhar os recursos que Deus nos deu, sejam eles espirituais, sejam eles materiais ou de outra natureza, se também nós nos conhecermos. E neste sentido, eu vejo que nós temos que conhecer a realidade social, política, cultural, que assiste em cada um destes 4 países onde a rede está comprometida, não é? Realmente nós percebemos, por exemplo, o Brasil vai agora a eleições. É uma realidade própria, muito complexa, que o Brasil está a viver
e que tem que ser compreendida também pelas outras igrejas. Por sua vez, Angola teve agora recentemente eleições presidenciais, onde também se assistiu a uma bipolarização muito grande entre o partido do poder, o MPLA, e a oposição, a UNITA. Moçambique está também a viver um período de grande desenvolvimento e também de grande questionamento político, porque quer Angola, quer Moçambique, são países que estiveram submetidos primeiro à colonização, depois da sua libertação, viveram os períodos de guerras civis, que foram também muito marcadas, e depois dessas guerras civis, por exemplo, Moçambique, onde eu tive como observador nas primeiras eleições moçambicanas, só em 94 teve as primeiras eleições livres. Ora, são sociedades onde agora a democracia tem que dar novos passos e onde cá está a população jovem, agora mais formada e também mais exigente politicamente, essa população quer também uma democracia mais plural. E, portanto, quer Angola, quer Moçambique estão a viver também períodos muito particulares do seu contexto social e político. Por sua vez, Portugal está inserido, digamos, num contexto democrático, poderemos dizer, mais estável, mas não menos exigente também, não menos exigente. Nós estamos a viver em Portugal, também nos confrontamos com aquilo que toda a Europa, eu diria até todo o mundo, se confronta, que é o chamado fenómeno do populismo, que procura extremar posições e que procura também radicalizar posições políticas, levando as pessoas para extremos de visões, de entendimentos daquilo que é a vida. Ou seja, há um primeiro aspecto que eu considero importante e que a rede pode dar a conhecer, que é o conhecimento de realidades que são diversas. Ou seja, apesar de haver uma mesma língua, apesar de termos laços que nos unem, nós vivemos realidades que são complexas. E se a rede quer poderemos dizer, quer ter uma participação, vocês aí no Brasil têm que fazer um esforço para perceber a realidade em África, que é diferente da vossa. E perceber também a realidade na Europa, em Portugal, que é também diferente da nossa. E nós temos que fazer um esforço para perceber a vossa realidade. E será desta humilde e ao mesmo tempo esperançoso desejo de conhecer contextos culturais, políticos, sociais diferentes, que a nossa rede também se vai também estruturando e que vai ganhando também. Ou seja, eu não posso querer impor ao Brasil aquilo que é a minha visão europeia. E vocês no Brasil também não podem querer impor a vosso contexto social, cultural e político àquilo que é a realidade africana, que tem uma cultura própria e que tem um modo de se organizar também diferente daquele que é o vosso e até o nosso também na Europa. Ora, a rede tem esta obrigação, que é o do conhecimento, o da partilha, o da aprendizagem humilde, o do respeito também das diferenças que nos unem, porque nós temos diferenças também culturais, de entendimento, de perspectivas até também teológicas. O segundo aspecto é nós percebermos que os direitos humanos têm que ser contextualizados e, portanto, há valores que têm que ser valores vividos. O valor da liberdade, o valor da justiça, o valor da solidariedade, o valor do respeito pelas minorias, o valor do respeito pela diversidade, enfim, essa cartilha dos direitos humanos não pode ser imposta, mas tem que ser proposta na sua universalidade.
E, nesse sentido, eu acho que nada melhor do que nós partilharmos experiências. Vocês têm no Brasil uma experiência riquíssima, por exemplo, daquilo que está a ser o vosso trabalho com os povos originais, não é? Que antes se chamava os povos indígenas. Isso é uma riqueza, algo de maravilhoso que deve ser também partilhado. Por sua vez, Angola e Moçambique têm uma riqueza enorme, que é do modo como eles próprios foram desenvolvendo uma resiliência a constantes adversidades, por vezes a governos totalitários, a desastres naturais enormes, que devastaram populações, que devastaram infraestruturas das igrejas, e essas igrejas vivem um sentido de resiliência, sempre na procura do respeito, da ajuda do próximo e também da criação de aspectos que promovam a dignidade humana. Por sua vez, nós aqui em Portugal, sendo uma igreja minoritária, nós temos vivido também este modo de ser igreja, que é um modo de ser igreja minoritário, na escuta daquilo que são as realidades que nos cercam, procurando também fazer pontes e procurando também perceber estas diferentes realidades. Por isso, há aqui um modo de viver os direitos humanos, de contribuir, mas eu diria que a melhor maneira de promover os direitos humanos é, acima de tudo, partilhando com os outros aquilo que temos feito nas nossas diferentes realidades e, ao mesmo tempo, também conhecer o que é que as outras igrejas estão a fazer. Portanto, é um dar e um receber. Muito obrigado, Bispo Jorge, pelas tuas reflexões e provocações acerca da integração entre as nossas igrejas da rede lusófona. E para nós concluirmos esse nosso bate-papo, eu vou te deixar um espaço para provocar a nossa Diocese Anglicana de Brasília, que mantém uma relação de companheirismo, não é, com a Igreja Lusitana. Então, o que o senhor teria a nos dizer, enquanto Diocese Anglicana de Brasília, para fomentar esse companheirismo de forma mais concreta, mais evidente e mais alegre? Olha, em 2016 eu lembro-me que conheci um pouco da vossa diocese, tive a alegria de ser recebido pelo Bispo Maurício e também pela sua esposa Sandra. Eles guiaram-me também no conhecimento da vossa diocese, do vosso trabalho. Na altura nós falamos muito e um dos aspectos que achamos que seria muito importante era haver o intercâmbio de pessoas, não é? O intercâmbio de clero, o intercâmbio também de leigos. Então, nós aqui em Portugal podermos acolher durante 1 ano, 2 anos, gente aí da Diocese de Brasília que quisesse vir aqui para Portugal, conhecer a nossa realidade, colaborar connosco, e também gente aqui de Portugal que pudesse ir aí para Brasília, estar convosco, ajudar-vos, levar um pouco também dos nossos dons espirituais e partilhar convosco. Portanto, este intercâmbio, acho que depois da pandemia que nos impediu, acho que é um imperativo, ou seja, depois do afastamento físico, nós temos que promover agora a comunhão presencial também. Esse era um dos desafios que eu acho que é muito importante. O outro desafio é também colocarmos os nossos trabalhos sociais em conexão. Eu lembro muito bem do trabalho que eu visitei, que nós também temos, de certo modo, ajudado dentro das nossas possibilidades, o trabalho com crianças que vocês têm, crianças de favela até, de grandes necessidades, aí bem perto de Brasília, que é um trabalho magnífico, mas nós também o temos. Nós temos também um trabalho com as comunidades, com a integração de famílias, com os idosos. Então, nós temos que partilhar essas visões diaconais que temos e pôr a nossa gente também em conjunto. E um terceiro aspecto, eu acho que pode e deve passar também
pelas paróquias, não é? Eu gosto sempre de sublinhar este aspecto. A pia batismal que vocês têm na vossa bonita catedral em Brasília, ela foi oferecida pela Igreja Lusitana. É uma pia batismal de uma peça única de mármore português e que tem uma inscrição que é também a verdade vos libertará. Então, estes símbolos de beleza, de estética litúrgica, ao mesmo tempo também de empoderamento da palavra de Deus, têm que ser alimentados, ou seja, nós temos que deixar o Espírito Santo guiar-nos para que a arte, a cultura, a vossa rica cultura, a nossa rica e milenar cultura, também lusófona, possa ser partilhada. Portanto, há também uma dimensão estética, cultural, que deve aproximar as nossas igrejas e também o povo das nossas igrejas. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que quer nós em Portugal, quer também a Diocese de Brasília, tem que inscrever o trabalho da rede lusófona como uma prioridade. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com as nossas próprias dioceses, com tanto que há a fazer nas nossas dioceses, e eu sei que há, porque somos dioceses minoritárias, com parcos recursos financeiros, humanos, materiais, que muitas vezes esquecemos outras dimensões mais globais. Mas nós temos que ter uma intervenção local com este pensar global. E isso significa que a rede lusófona deve ser uma prioridade também para a Diocese de Brasília, como também nós procuramos que seja uma prioridade para a Diocese aqui lusitana. E por isso esperemos que em breve também a rede lusófona, alimentada agora pela Conferência de Lambeth, onde pudemos estar, e foi muito rico os bispos estarem, como também os cônjuges dos bispos e das bispas. Nós saímos com novas ideias, conhecemos-nos também melhor, foi possível olharmos cara a cara, foi possível darmos um abraço, foi possível estarmos juntos. Também agora vimos com novas ideias e com novos entusiasmos, e eu espero que a rede lusófona nos possa animar a todos na nova missão que somos chamados também a desenvolver. Muito obrigado mais uma vez, Bispo Jorge, pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos, com estas tuas provocações acerca do nosso companheirismo. Nós encerramos esse encontro, fica com o nosso fraterno abraço e gratidão, e em nome do Bispo Maurício, mais uma vez, o nosso agradecimento. Muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Spiuca, vocês estão ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, e hoje nós conversamos com o Bispo Jorge Pina Cabral, da Igreja Lusitana. Fiquem em paz e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.